Bom, boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando aqui, os participantes. Vamos já dando início aqui ao webinar Criação de Bezerros em Sistema Coletivo da Milk Bar. Pessoal, eu já vou avisando aqui, mas avisaremos outras vezes ao longo da programação, que haverá um sorteio, né, de MB1, e esse sorteio vai estar valendo para quem ficar no webinar até o final. Então, confiram aí até o final, participem com a gente, que vai ter sorteio aí para o pessoal participante, tá bom? Outra coisa, gente, quem quiser mandar pergunta também vai ter um momento para responder pergunta no final, né? Para a professora Sandra, para o Bernard. E as perguntas serão enviadas pelo QIA, tá bom? Não vai ser no bate-papo, não. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar por lá. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não, por enquanto é isso só. Eu já vou dar aqui o primeiro boa noite aqui para a professora Sandra, agradecer o convite, ela ter aceitado o convite de participar. Agradecer o Bernard também, de ter idealizado aí, criando esse webinar, que eu acho que vai ser proveitoso para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Muito obrigada aí. Eu tenho que agradecer a você, ao Bernard, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, Léo, e obrigado por aceitar nosso convite de ser o moderador hoje. Valeu. Vamos lá. Mesmo de férias, né? Eu tô direto das férias aqui para participar do evento. Não podia perder também, não. Parece que nós estamos aqui com bastante inscritos já, viu, Bernard? Oh, que bom, que bom. Vamos passar dos 400. Já estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp. O Rafael Azevedo, da Alta, do Colostro, já mandou print nosso aqui da tela. Mandar um abraço. Boa noite, Rafael. Tem muita gente aqui. O pessoal está entrando. Muito bacana. A gente vai esperar mais um pouquinho. Vanessa Paiva deu um alô aqui. Tem muita gente. Pessoal, eu vou já começando a falar um pouquinho, enquanto todo mundo vai terminando de entrar. Já vou fazer a abertura oficial agora, então. Que aí vai dando tempo como são muitos participantes, deles entrarem aqui e a gente conseguir iniciar com todo mundo que está inscrito aqui, logado, tá bom? Ó, tem pessoal de Carambeí, Ricardo Guimarães, Antônio Carlos Teixeira está mandando boa noite, Christian dos Santos Araújo, boa noite. Vamos que vamos. Pessoal, então, eu sou o Leonardo Araújo, gerente da Kikons, tá bom? A Kikons é líder de mercado no desenvolvimento de sistemas de qualidade, fornecendo serviço de consultoria para o setor agropecuário, né? Incluindo garantia de qualidade, segurança alimentar, auditoria de programas de boas práticas. Recentemente aí tivemos o nosso webinar também, que foi sucesso de boas práticas, faremos outro. Quem quiser conhecer mais sobre os produtos e serviços da Kikons, acesse aí o www.kikons.com.br. Kikons é Q de queijo, C de casa, O de ovo, N de narizes, Z de zebra. Hoje eu terei a oportunidade de moderar esse webinar sobre a criação de bezerros em sistema coletivo, né? Então, agora oficialmente agradecendo aqui a doutora Sandra Gesteira, professora associada à Escola de Veterinária da UFMG e, né, uma das maiores referências aí para a gente no Brasil de criação de bezerros. Eu acho que dispensa qualquer tipo de leitura aqui de mini-bio, porque o nome Sandra Gesteira por si só, já fala muito. Então, oficialmente agora, na abertura, professora, muito obrigado
por estar participando com a gente. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite. Agradeço também ao Bernard Woodcock, CEO da Milk Bar. O Bernard está com 25 anos de experiência em indústrias de alimentos, manufatura e serviços financeiros, né? Idealizador do evento e está o líder aí na frente da Milk Bar. Então, muito obrigado, Bernard, também boa noite. Obrigado, Léo. Boa noite a todo mundo. Pessoal, então, muito obrigado por participarem conosco, né? Boa noite a todos os participantes. É extremamente importante e gratificante para a gente ver um webinar desse aqui, tá com a quantidade de inscritos e de pessoas entrando. Isso fortalece o momento que a gente está vivendo de pandemia e que aqui é um excelente modelo de adquirir novos conhecimentos, discutir sobre diversos assuntos, está sendo amplamente utilizado. E, mais uma vez, esse aqui está sendo um sucesso. Esse webinar ele é realizado pela Milk Bar, né, que oferece as melhores soluções para a criação de bezerros mais saudáveis. Lembrando que, no final, como eu disse, haverá sorteios de alguns alimentadores MB1, né, o Milk Bar 1. Para concorrer, vocês só precisam ficar até o final, será feito um sorteio com a lista de participantes e falaremos o nome aqui no final do webinar. E aí alguém da Milk Bar vai entrar em contato com os ganhadores, tá bom? Pessoal, hoje o tema é muito importante, um tema extremamente relevante. Falaremos sobre o bem-estar de animais criados em grupo, né? Tendências desse sistema e o que os países mais desenvolvidos estão fazendo. Também serão apresentados os cuidados necessários com bezerros na fase de aleitamento e as principais vantagens da criação em grupo. Então, antes da abertura da palestra, deixa eu só ver qual que está o número de participantes aqui, Bernard. 19,7. Já estamos aqui com quase a metade do pessoal já entrou. E só dá mais uma passada aqui no chat, no pessoal está mandando aqui. Leonísio, do Mapa Rio Grande do Sul. Pessoal de Concórdia, Santa Catarina, Andressa, Eduardo Silva dando boa noite, Antônio Carlos Teixeira da Silva também dando boa noite. E eu acho que é isso. Pessoal, podemos começar então, Bernard? Podemos sim. Então vamos lá. Então, pessoal, muito obrigado. Bernard, por favor, você já pode ter o controle aí, compartilhar sua tela e iniciar sua apresentação. Boa sorte. Está vendo? Está tudo ok? Tudo ok. Tá, ok. Então, boa noite todo mundo. Obrigado por participando. Hoje, meu nome é Bernard Woodcock, eu sou neozelandês, né? Sou da Nova Zelândia, tenho mais que 10 anos aqui no Brasil, trabalhando no setor, e eu sou o diretor da Milk Bar Brasil. Hoje eu vou falar sobre o sistema coletivo na Nova Zelândia, né? Eu sou de lá, então é um assunto que eu conheço bem, então eu acho que eu escolhi esse assunto. Nova Zelândia, nós temos bons resultados na criação de bezerros. Eu diria que talvez é o melhor do mundo, ou é uma das melhores do mundo. A incidência de diarreia bem controlado, com menos de 10% de diarreia, baixa de mortalidade também bem baixa, com menos de 1%. Taxas de crescimento adequados, com muita eficiência na mão de obra. E lá, como que é sazonal, todos os bezerros vêm uma vez, né? Basicamente, então a gente consegue esses resultados com um grande número de bezerros. Então, o segredo do sucesso lá é baseado no sistema e algumas inovações que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. No sistema, o que a gente tem é uma organização e uma gestão boa,
com prioridade na área, né? Então, uma bezerra lá é tratada como uma futura vaca, né? Gestão adequada, focada na identificação e separação dos bezerros doentes. Esse é fundamental para um sistema que é 100% coletivo. Sem isso, a gente não teria resultados bons. E bezerreiros bem infraestruturados. Algumas inovações que ajudaram muito a gente a atingir esses resultados também foi a invenção do bico de fluxo lento e a quantidade do leite dado, né? Ou seja, mais leite dado para os bezerros. Esses dois juntos, com isso a gente consegue saciar o bezerro e com isso a gente conseguiu desenvolver alimentadores maiores e sistemas mais eficientes para nosso sistema coletivo. Então, a primeira inovação que eu vou falar é o bico de fluxo lento. No passado, mais que 30 anos atrás, todos os bezerros foram alimentados com balde. Mas o problema com o balde é que o bezerro, ela tem uma boca grande, né? Ela suga tudo uma vez. Mais ou menos esse estudo aqui, 44 segundos bebendo o leite. E o problema é que esse não sacia o bezerro. Então, ele vai procurando qualquer coisa para sugar. E quando a gente faz em grupo, isso significa muito mamada cruzada, ou seja, que leva a muito teto pedido para os novilhos. E até pode levar mastite em bezerros mesmo. Outro problema que nós observamos com esse sistema é que como que é muito leite uma vez, a goteira esofágica, que é aquele músculo que fica acima do rumen, que faz a tampa, talvez, do rumen e que permite que o leite passe em cima, ele não aguenta a quantidade do leite. Então, ele acaba abrindo um pouco e vai leite no rumen. E leite no rumen, quando fica lá, o rumen não é para leite, né? É para grãos. Então, ele fica lá totalmente preso, ele vai fermentando e o bezerro fica estufado, a gente tem problemas com tipanismo, também ele vai empobrecendo, e aí a gente tem problemas com diarreia e até temos vários outros problemas, com anorexia, até a morte, né, devido ao ácido lático no sangue. Aqui, para mostrar a mamada cruzada, essa foi uma fazenda que a gente fez um experimento no Brasil, a criação em pá com balde. Só para ver o que acontece. O bezerro fica bem agitado e a gente tem essa situação aqui de mamada cruzada, né? Aí, para os próximos 6 minutos, eles ficam assim. Então, não é ideal para o coletivo. E realmente, por isso, o coletivo não foi muito para frente em alguns países que não tinha a opção de um bico de fluxo lento. O que a gente quer, quando a gente olha na alimentação natural, o que acontece é que o bezerro vai 6 a 10 vezes por dia e ela mama para 6 a 10 minutos. E como que é com Ubre, não tem como tirar esse leite muito rápido, né? Nenhum equipamento de ordenha consegue fazer isso. Então, o bezerro vai mamando aos poucos. E com isso, o leite ele passa acima do rumen, a goteira esofágica aguenta, porque tem quantidade pequena, aí chega lá no abumasmo. Outra coisa que acontece com esse sistema, que a gente tem uma geração da saliva com o bezerro sugando, e com isso a gente tem níveis elevados de hormônios e tipo insulina, gastrina, e a gente também tem as enzimas
na saliva, que ajuda na digestão do gordura, proteína, etc., lactose no leite. E com essa digestão boa, a gente consegue ter bezerros pesados e saudáveis, sem diarreia, etc. E também a gente não observa mamada cruzada na natureza. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de um bico ou de um sistema, a gente quer imitar no máximo o que a natureza faz. Então, pensando o que a natureza faz, nós temos oxitocina aqui, então a gente tem uma pressão positiva no úbere, que ajuda a expulsar o leite para baixo, e a gente tem o bezerro vindo, né, por baixo e sugando e tirando o leite com uma pressão negativa. Então, no sistema Milky Bar, é isso que a gente tentou fazer. Então, a gente tem em cima pressão positiva da gravidade e embaixo vem o bezerro sugando e tirando o leite aos poucos. Girando, e esse vai girar muito saliva. Aqui a gente está comparando a salivação da natureza, né? E com a bico. E com essa salivação a gente vai ter as vantagens que a natureza quer, que é né, os enzimas com mais ganho de peso e mais bezerros mais saudáveis. Aqui no vídeo da mesma fazenda, outro lado, a gente fez com os nossos baldes e os nossos bicos com a criação em pá. Então, aqui a gente vai ver um comportamento mais natural. Então, tirando, olha aqui a baba de salivação que tem. Aí é meio banal, né? Não tem muito para observar aqui. Os bezerros estão satisfeitos, tá olhando no feno, né? Tá tudo bem. E eu acho que a palavra, ou talvez a frase importante é comportamento natural. É isso que quem lida com bem-estar animal quer ver. Então, é comportamento natural. Outra coisa que eu vou falar é a quantidade de leite. Quando a gente pensa na criação de bezerros, o nosso objetivo é para ter um rumen bem desenvolvido, para que a gente possa desmamar o bezerro. Então, o objetivo da criação de bezerros mesmo é desmamar o bezerro com mais saúde possível, né? Para que ela possa continuar com sua vida como ruminante. O pensamento no passado era para dar menos leite para o bezerro, para que o bezerro passava fome, para que a gente incentiva o bezerro para comer mais. Mas o problema com esse pensamento era que o rumen não estava desenvolvido. Então, esses primeiros 4 semanas, o bezerro, mesmo querendo comer mais, ele não tem como aproveitar o que ele come. Então, não adianta. Então, talvez uns 30 anos atrás, mudou esse pensamento para que dá mais leite no início, porque para que o bezerro pode aproveitar a energia mais e que possa desenvolver melhor. Então, foi feita uma pesquisa em 2007, comparando 2 regimes de aleitamento, um com 4 litros de leite, né, que é 10% do peso aqui, mais ou menos, e outro aqui dobrando. E depois de um mês, reduzindo para menos, para estimular o bezerro comer mais aqui, enquanto ela pode aproveitar melhor as graus. E o
o que foi observado, que realmente deu um melhor resultado para os bezerros com mais leite no início, eles comerem mais ração inicial. Né, o azul é a linha com os bezerros com mais leite no início. E esse, obviamente, resultou em mais ganho de peso. Então, com um bico de fluxo de leite lento e com mais quantidade de leite dado, isso significa que nós temos bezerros saciados, que significa que nós não temos o problema com mamada cruzada mais, que significa que a gente tem a opção de fazer o coletivo. Mas será que o coletivo é melhor que o individual? Então, essa foi uma pergunta que a Paula Vieira, a doutora Paula Vieira fez, e ela fez um experimento comparando os bezerros individual com os bezerros criados no sistema de pá, né? Um coletivo pequeno. O que foi observado que nos bezerros no individual comeram menos ração inicial que eles no pá, e a razão dado para isso, né? O pensamento é que quando o bezerro é criado em par ou criado em grupo, um bezerro aprende do outro, né? Igual na natureza. Então, o primeiro bezerro para ir comer, o segundo bezerro vai, aí ele vai comendo. Então, acaba incentivando mais e eles acabam comendo mais. E esse também resultou em mais ganho de peso para o par. Outra coisa que eles observaram foi no desmame, no agrupamento dos bezerros no desmame. E o que eles observaram lá foi o tempo para o bezerro começar a comer. E olha que interessante, que os bezerros criados no individual demoraram quase 50 horas para comer. Enquanto eles que foi criado em paz demoraram só 9 horas. Interessante. E o que, obviamente, se o bezerro não come para 50 horas, vai ter perda de ganho de peso. E esse foi observado aqui. Demorou 4 dias para começar a ganhar peso de novo. Enquanto os bezerros criados em paz foram sempre um ganho de peso positivo e bem mais consistente também. Então, por que isso? É meio estranho isso. Então, eles observaram os bezerros, eles colocaram os bezerros juntos para ver como que eles reagiram no primeiro contato. Então, nesse vídeo aqui, eu tenho 2 bezerros. Eu tenho o bezerro branco, que foi criado individualmente, e eu tenho esse bezerro preto, que foi criado em par. Uma coisa que eles observaram lá foi o tempo para um bezerro tocar no outro. E o que foi observado, que esse bezerro branco do individual, ela tinha medo no início, então não queria tocar. E, né, então demorou para tocar, e assim que ela tocou, ela não parava de tocar. Então, se eu perguntasse para esse bezerro, né, esse bezerro individual, onde é a comida? Você tem fome? Onde é a água? O que tem nesse ambiente? Ela ia me responder, não, eu não sei, eu nem ligo. Olha só, tem outro bezerro aqui, eu nunca vi um bezerro na minha vida, que é interessante. Nossa, não, que legal, que coisa legal. Finalmente eu conheci alguém igual eu. Então ela nem ligava se passava fome. Ela está tipo bem animada. Aí quando nós comparamos com o vídeo de 2 bezerros que foram criados em par, se conhecendo para a primeira vez,
novamente, o vídeo é meio banal, não tem muito acontecendo. Eles vão lá, eles vão eles vão tocar, beleza, beleza. Ah, você é outro bezerro, tá? Beleza. Tô com um pouco de fome, vamos comer? Vamos, vamos. Tem água aqui, tem comida aqui, e eles vão tocando, né, seguindo a vida. E esse realmente é mais natural. Então, agora a gente sabe que a gente, com um bico de fluxo de leite lento, com mais leite, nós temos, e com um sistema, né, nós temos a possibilidade de coletivo, que realmente dá um resultado interessante. A gente pode pensar numa criação no coletivo e uma criação bem eficiente. Então, esse foi o tipo de caminho que Nova Zelândia fez. E o nosso sistema lá é coletivo em grupos pequenos para os primeiros 4 semanas, que são os 4 semanas mais perigosos para o bezerro morrer ou ter problemas com diarreia, etc. Então, coletivo pequeno nos primeiros 4 semanas, e tudo com um sistema adequado, infraestrutura adequada, etc. E depois a gente vai para o coletivo maior no pasto. Lembrando que lá a nossa vaca é uma vaca de pasto. Então a gente leva para pasto quando o rumen está desenvolvido e quando ela pode começar de pastejar, né? Então, um sistema bem eficiente. Aqui um vídeo mostrando. Esse aparelho aqui, Milky Bar inventou em 1994. Foi a primeira empresa para inventar isso. Aí só para mostrar que também conseguimos fazer em grandes grupos com esse sistema. Aqui eu tenho 2 alimentadores de 60 bicos e 2 alimentadores de 100 bicos aqui. Então, nesse caso, está alimentando 320 bezerros uma vez, né? Em 10 minutinhos, conseguiu fazer tudo isso. Brasil. Então, eu aqui uns 5 anos atrás, eu estava vendo coisas no campo bem desagradável, talvez, em termos de criação de bezerros, e eu pensava que realmente o Brasil precisava essa tecnologia, né? Que ajudou Nova Zelândia e Europa e os outros países no mundo tanto. Então, a gente fez um experimento em 2015 e 2016 com a cooperativa Complen, no centro tecnológico Complen, que é a fazenda deles. E a gente conseguiu resultados excelentes e depois a gente decidiu de lançar produto no Brasil. Aqui é o vídeo do sistema individual. E o que a gente decidiu de trazer para o Brasil, não o sistema neozelandês, porque eu acho que o sistema neozelandês não é para o Brasil. O que nós decidimos de colocar foi um sistema meio misto. Então, individual no início, para as primeiras 2, 3, 4 semanas, dessa fase mais perigosa, quando você precisa, né, mais cuidado, barreira sanitária, etc. E depois para o coletivo, né? E aqui é o sistema, bem tranquilo, bem tranquilo. Um benefício que não é tão falado, né? Porque a maioria das pessoas são empolgados com a falta de diarreia, com o ganho de peso, etc. Mas quem gosta mais desse sistema, eu acho que são os funcionários, porque realmente tira o trabalho. O trabalho
é muito simples e é bem até gostoso, né? Não tem bezerros brigando, não tem que tratar bezerros com diarreia, não, né? Você pode até desmamar os bezerros mais cedo, então tem ganho de tempo com isso. Então olha a simplicidade, muito simples, muito prático. Aí aqui é o sistema coletivo, então eles ficam uns 2, 3 semanas aqui, depois vão para cá. Nesse caso, eu tenho 3 machos e uma fêmea. Ele coloca o leite. Aí, como que demora um tempo para mamar, ele vai fazendo as tarefas. Então, agora ele vai para lavar os baldes. Então, ele tira, ele lava. Não foi combinado com esse bezerro, mas olha como que esse bezerro tá tranquilo. Eu vou pular um pouco, só para ver. Olha a tranquilidade. Esse se chama bem-estar animal, gente. Esse é muito lindo para ver. Aí todos os bezerros com tranquilidade. Aí vai para o coletivo, vou pular um pouco. Ele tira, olha tanto de saliva no chão. E os bezerros estão tranquilos. Curiosidade um pouco com a saliva no chão. E aqui a gente vai ver como um incentiva outro. Aí o primeiro vai, todos eles vão junto, como rebanho, para comer, né? Faz um papo bom, assim, né? Segue com a vida, assim. Bom, a gente está, né? A gente tem uns 3, 4 anos no Brasil já. E a gente está vendo muitos tipos de sistema, a gente está tendo muito sucesso com isso. Aqui tem um manejo com paz, e eu acho que para fazenda menor, esse é bem interessante, porque você não precisa o número de bezerros suficiente para agrupar. E também você pode ter, se você usa 2 baldes separados, você até pode colocar 2 bezerros com idades mais com mais diferença, né? Aí usa o mesmo balde para o mesmo bezerro e não tem competitividade. Aqui é uma fazenda em Paraná, que eu acho que faz a criação em coletivo basicamente desde o início. Ok, esse produtor gostou, que com o ganho de peso, ele conseguiu desmamar 6 dias antes que normal. Então, ele conseguiu ganhar 6 dias de leite e 6 dias de mão de obra. Então, ele ficou bem feliz com a gente. É muito bom para ver isso. Eu gosto. Mas não precisa ter uma infraestrutura super bem assim, para os produtores menores, dá para fazer uma instalação bem simples assim e mesmo assim ter os mesmos resultados. Então, é isso. Algumas considerações para finalizar, assim, agora eu falei, a gente tem uns 3 anos aqui, eu acho que Milky Bar é um sucesso. Agora os produtores estão realizando que dá para fazer a criação coletivo tranquilamente, e a gente tem muitos casos de sucesso disso, com bons resultados. Então, assim, a tecnologia é lá, agora eu acho que é para tentar fazer mais. E outra consideração assim é que essa criação de par ou em coletivo é uma tendência mundial e até está começando a ser uma exigência no mercado. Na Inglaterra, por exemplo, para fornecer o seu leite para alguns supermercados, você tem que fazer
a criação em par, por exemplo. Não é permitido fazer individual mais. Eu acho que a Europa, daqui a pouco, vai ter excluir a opção de fazer a criação individual e que vai exigir que você faça em par ou aquele sistema misto. Então, essa tendência está acontecendo e um dia eu acho que vai chegar aqui também. Então, isso eu vou passar a palavra agora para Sandra, professora Sandra. Vou falar assim que nós lançamos o Milky Bar em maio de 2017. Nem chegou junho e professora Sandra me ligou querendo o balde para usar lá na Embrapa. Então, acho que a professora Sandra é a professora que tem mais experiência com Milky Bar no Brasil. Então, vocês estão em boas mãos. Então, eu vou passar para você, Léo. Obrigado a todo mundo por escutando e eu espero que gostaram. Valeu, Bernard. Muito obrigado. Excelente apresentação. Já podem colocar a professora Sandra aqui, por favor. Enquanto isso, eu vou dando uma boa noite aqui para o pessoal que entrou. Pessoal, muito obrigado. Aqui nós temos o pessoal alunos de bovinocultura da Universidade Federal do Mato Grosso. Patrícia de São Miguel do Passa Quatro mandou uma boa noite também. Antônio Carlos, boa noite. E eu cometi um erro aqui, que eu falei que o Leonísio Milani era do MAPA. Ele é do MAP Sul. Desculpa aí, Leonísio, mas já está retratado. Professora, está com você. Excelente apresentação. Boa sorte e estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Boa noite a todos. Novamente, eu gostaria de agradecer ao Bernard, a Milky Bar, pelo convite aqui para estar essa noite. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Por favor, vocês me dão aí um ok se está compartilhado. Tudo certo aí, Léo? Tudo certo, professora. Pode mandar bala. Então, tá bom. Então, nós vamos falar agora sobre criação de bezerras em sistema coletivo, né? A minha vida está mais fácil depois da apresentação do Bernard aí. E vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o comportamento natural aí dos bovinos, né? Então, na natureza, as vacas se separam do rebanho e procuram sempre um lugar seguro para o parto. Elas, após o parto, elas escondem seus bezerros e após alguns dias elas começam a se reintegrar ao rebanho. Então esse é o comportamento natural aí de um bovino, né? E os bovinos são animais gregários, eles ficam em grupos, mas eles se separam do grupo em algumas situações. Uma dessas situações é no momento do parto. Então ela está ali com o objetivo de proteger a sua cria. Ali na segunda semana de vida, os bezerros começam a se distanciar um pouquinho mais da mãe e vai interagir com outros bezerros, mas sempre estando por perto. Então, esse é o comportamento na natureza. O comportamento de ingestão de alimentos na natureza, ele fica em torno aqui de 8 a 12 vezes por dia, o bezerro procura a mãe para mamar. Em cada mamada, ele gasta aí 10 minutos fazendo a sucção, interagindo ali com a mãe. Ele consome mais ou menos 15 a 25% do seu peso vivo em leite, que vai dar um total aí de 6 a 12 litros de leite por dia. Então, um volume grande, né? Consumindo 1,5 a 2% de sólidos de leite por dia. E esses animais vão começar a pastar, esses bezerros que estão com as mães, mais ou menos ali pela terceira semana de vida, acompanhando a mãe, imitando a mãe, ele começa ali a pastar. Então, esse é o comportamento natural aí, né, na natureza, os bezerros junto com as vacas. Na verdade, nas nossas fazendas de leite, nós fazemos algumas coisas bem diferentes do que estava ali programado na natureza. E nós precisamos de estar atento ali ao que a gente está fazendo. Quando a gente vai aí
trabalhar com gado de leite, nós vamos construir instalações, nós vamos alojar nossos bezerros, e muitas vezes nós vamos ter que atender algumas necessidades ali, né? Então, para que a gente garanta ali um bom sistema de criação de bezerros, nós temos que garantir ar limpo o tempo todo, camas secas e confortáveis, com espaço adequado para as bezerras, nós temos que garantir uma interação social entre os animais, temos que garantir controle de temperatura e umidade, os animais não podem estar submetidos nem a estresse pelo frio, nem pelo calor, as instalações têm que ter capacidade suficiente para conter ali todos os animais do nosso rebanho, né? Todas as vacas estão parindo, bezerros novos chegando todo dia, e temos que garantir que essas instalações também não coloquem nossos bezerros em risco com transmissão de doenças. Então, nessa palestra que a gente está falando aí sobre alojamento coletivo, nós vamos focar principalmente nesses dois aspectos aqui. Na interação social, uma vez que nós estamos pensando em animais de forma coletiva e temos que atender a essa necessidade aí dos bovinos e ao risco de transmissão de doenças. Se a gente olhar aqui no Brasil como que a gente cria os nossos animais, nós vamos ver que nós temos aí, né, num trabalho realizado pela professora Carla Marins, nós temos aí uma avaliação que ela fez com um número grande de fazendas. Nós estamos vendo aqui que nós temos aqui por volta aqui da metade dos produtores que foram entrevistados nessa pesquisa que ela fez, criando os bezerros de forma individualizada. E quando a gente olha praticamente a outra metade dos criadores nesse trabalho, criando os bezerros em piquete ou baias coletivas. Então, nós temos aqui uma dualidade de sistemas, criação individualizada e criação coletiva. Se nós pegarmos os dados do programa Alta Cria, nos anos aí de 2017, 2018 e de 2019, é um programa que hoje tem mais de 100 fazendas avaliadas, mas nesse momento aqui que eu estou trazendo essa informação, tinham aí por volta de 70 fazendas avaliadas. Essas fazendas têm perfil um pouco diferente do perfil da pesquisa da professora Carla, e aqui a gente vê o sistema mudando um pouquinho. A gente tem aqui um maior número de criadores, né, trabalhando em sistema individualizado, uma vez que o sistema argentino, a gaiola suspensa, a baia no chão, a casinha tropical, são com os animais individualizados. E um outro grupo, um menor grupo aqui nesse programa do Alta Cria, trabalhando com os animais em piquetes e baias coletivas, ou não informando aqui o tipo de criação. Mas o objetivo de apresentar esses dois slides aí é para a gente entender que nós temos aí no país os dois sistemas sendo utilizados. Quando a gente falou ali sobre sistema, né, de criação de bezerros, nós falamos também que o sistema de criação ele não pode aumentar o risco de doença para os animais. Então, quando a gente fala em doença, a gente precisa recapitular aqui rapidamente como é que é a imunidade desses animais, né? Nós estamos falando em animais jovens. Então, se a gente pegar esse trabalho do professor Chase e dos colaboradores dele, nós temos aqui nesse desenho o que seria a imunidade dos animais. Então, aqui no momento ali que a gente insemina a nossa vaca, que houve a concepção, ela ficou gestante, iniciou a gestação, ali aquele feto que está em desenvolvimento, ele tem uma imunidade, que a gente chama de imunidade inata, e ele vai seguindo ali a gestação, ele é capaz ali, né, ele tem um sistema imune funcional. Aqui, após o nascimento, o que acontece com essa imunidade inata? Ela permanece, né, ela continua aqui, ó, nessa faixa toda aqui mais escura, mas a partir do nascimento a gente vê também começando um outro tipo de imunidade, né, que a gente chama de imunidade ativa, e que é aqui a produção aí dos anticorpos frente aos desafios que o animal está passando por eles. Então, aqui a gente tem aqui também nesse desenho uma imunidade que o nosso animal recebe todas as vezes que a gente faz uma boa colostragem. Então, quando a gente
consegue fazer aí que o bezerro tenha uma ingestão de colostro nas primeiras 2, 6 horas após o nascimento, colostro de alta qualidade, numa quantidade adequada, né, num volume adequado, esse bezerro tem a felicidade de receber aqui o que a gente chama de imunidade passiva. Então, a gente vê que nesse momento que ele recebe colostro, a imunidade total desse animal sobe muito. Mas, infelizmente, vai haver uma janela de susceptibilidade aqui. E essa janela de susceptibilidade, ela vai ocorrer quando esses anticorpos que ele recebeu da mãe começam a cair e aqueles anticorpos que ele está ali criando à medida que ele vai tendo contato com o ambiente, ainda não estão ali na capacidade total. Então, nós temos um pequeno momento aqui, né? Um momento em que os animais estão mais susceptíveis a adoecer. Então, nós precisamos de conhecer essas coisas, entender isso, para a gente pensar nos sistemas que nós estamos colocando nossos animais e na responsabilidade que todos nós, criadores de bovino, temos com esses bezerros. E a gente precisa entender que a imunidade total do animal, a capacidade de responder mesmo aos desafios muito rapidamente, ela só vai ser atingida na puberdade. Então, nós precisamos, de novo, ter responsabilidade com os animais que nós estamos criando. Nós sabemos que ele tem ali um risco. E esse risco pode ficar enorme se esse animal não for bem colostrado. Uma vez que isso tudo que está aqui de imunidade que ele recebeu da mãe vai ter desaparecido. Então, nosso animal vai estar muito suscetível a adoecer caso ele não tenha recebido adequadamente aí a colostragem. A gente pegando um outro trabalho que pensa em imunidade, de novo, a gente vai ver aí, né, os desafios que o nosso animal tem que responder, né? Então, se a gente pegar aqui uma linha do tempo, a idade em dias aqui do nosso animal, e for ver aqui aquela imunidade que eu mostrei para vocês ali atrás, que ele recebeu do colostro, né? Então, tanto de anticorpos que ele passa a ter na corrente circulatória, então isso fica bastante alto, mas infelizmente, no momento, começa aí o catabolismo desses anticorpos, né? Eles vão ser eliminados, e aqui os anticorpos que o animal está mantendo aí, à medida que ele vai tendo contato com os agentes ali. E essas outras linhas aqui, nós temos aí marcando quando são os perigos aí das doenças, né? Então, a gente ouve, quem trabalha com bezerros, a gente tem aí problemas com diarreia e também com doença respiratória. E aqui no Brasil, para completar o pacote, nós ainda temos aí a tristeza parasitária. Então, nossos bezerros vão estar muito susceptíveis à diarreia ali naqueles primeiros 14 dias, vão estar suscetíveis às doenças respiratórias ali entre 5 dias a 63 dias e vai seguir à frente disso, e também susceptíveis à tristeza parasitária. Então, nós temos que ter consciência que os desafios são altos e nós precisamos criar adequadamente os nossos animais e criá-los em sistemas que diminuam esse desafio, né? Manejarmos de forma a diminuir esses desafios. Como eu falei para vocês, a gente tem no Brasil praticamente 2 tipos de sistema de criação de bezerros. Então, nós temos aqui o sistema individualizado, né? Aqui é um exemplo de um tipo de sistema individualizado, e os motivos que os produtores alegam para utilizar, que nós, professores, técnicos, falamos sobre ele, são que o sistema individualizado, ele pode reduzir os riscos de doenças. E eles podem reduzir esse risco de doença porque existe menos contato entre os animais. As doenças, grande parte delas, são transmitidas por secreções de um animal com o outro. Então, fezes, urina, saliva, sangue, isso tudo pode levar patógeno de um animal para o outro. Como então, eles não estão próximos, né? Estão em distanciamento social, igual nós todos agora aqui nessa pandemia do coronavírus, diminui a capacidade de transmissão de doenças. Diminui essa capacidade pelo menor contato, pelo fato de muitos patógenos serem transferidos via aerosol, né? Então, o animal espirra no outro, por exemplo, pelo contato, um lambendo o outro.
pelos utensílios, que aqui nós individualizamos os utensílios. Então, para cada animal tem um baldinho limpo. Isso tudo ajuda a diminuir a propagação de doenças. Tem um monitoramento individualizado do animal, então isso faz com que a gente possa também detectar mais facilmente a doença. E existe uma facilidade de manusear o animal, né? Então é mais fácil, se eu preciso pegar esse bezerro, eu não preciso laçar, ele está ali preso, então eu facilmente eu consigo examinar esse animal, por exemplo. Então esses são os motivos, né, de um alojamento individualizado. Mas não existe só vantagem nas coisas, né? Existem desvantagens desse tipo de alojamento. Quais são elas? Uma delas é o espaço que eu preciso para instalações individualizadas. Ele é sempre maior do que no alojamento coletivo. Então, eu sempre preciso de muito mais espaço, porque eu tenho que ter uma área adequada para cada animal, para que ele deite, para que ele levante e para que eu minimize o estresse com ele. Então, eu tenho um espaço muito grande quando eu uso alojamento individualizado. Eu tenho mais mão de obra, porque eu preciso todos os dias, né, percorrer uma área às vezes grande, outras vezes menor. Eu preciso vir aqui em cada animal, eu preciso colocar ração, eu preciso de colocar água, eu preciso de retirar isso individualizado, né? Então é como se fosse um restaurante, eu tenho todos esses pratos aqui para lavar, eu tenho toda essa área para limpar, né, para tirar dejetos. Isso vai fazendo com que tenha um uso muito grande de mão de obra. Um outro problema, né, uma desvantagem, é que cada ambiente desse é um microambiente e ele pode ficar muito sujo, muito cheio de patógenos, principalmente aí nas gaiolas, nas baias. Então, se eu não tiver boa ventilação, se eu não tiver boa limpeza, se eu não tiver retirada da cama, esse ambiente pode ficar muito precário, né? E toda higienização precária pode predispor os animais a adoecer. Uma outra desvantagem é que eu reduzo a socialização entre os animais. Os animais não têm chance, como a gente viu no filme que o Bernard nos mostrou, de um animal ter contato com o outro, né? Então, esses animais, eles acabam se tornando mais arredios frente a outros animais, frente a desafios e frente até ao ser humano. Então, isso é um problema. Esses animais, como eu falei anteriormente, são gregários, né? E à medida que a gente vai afastando uns dos outros, nós vamos mudando esse comportamento dos animais. E muitas vezes, na individualização, nós temos aí a redução da movimentação. Nesse caso dessa foto, não, que os bezerros podem correr de um lado para o outro. Mas muitas vezes eles estão em gaiolas, né, em áreas pequenas e sem muita possibilidade de movimentação. Então, essas são as desvantagens desse sistema. Quando a gente vai para os sistemas coletivos, o que nos motiva, né? O que motiva as pessoas a trabalhar com alojamentos coletivos? O primeiro deles é o menor uso da mão de obra. Nós vamos chegar aqui com um leque para colocar aqui para os bezerros, para colocar o leite, ou vamos ter alimentadores automáticos. Então, nós temos um equipamento que vai alimentar todos os animais. Nós temos aí menos equipamentos para lavar, para limpar. Se eu preciso de limpar essa área, muitas vezes eu posso entrar com o trator aqui dentro. Então, isso faz com que a gente tenha menos mão de obra. Eu tenho menor espaço para as instalações. Eu preciso de respeitar o tamanho adequado, mas sempre o espaço das instalações é menor do que quando a gente está trabalhando individualizado. Nós temos aí ganhos em comportamento, que nem sempre os produtores e até nós técnicos, professores, nem sempre a gente dá muita atenção a isso. A gente precisa mudar um pouco os nossos conceitos e o nosso olhar sobre os animais. Mas a gente sabe que um dos motivos, né, que a comunidade toda, a comunidade científica e mesmo muitos consumidores, eles querem que a gente tenha um olhar sobre o comportamento. E a gente sabe que no alojamento coletivo existe um melhor desenvolvimento social, cognitivo e comportamental dos animais. Então, os animais aprendem mais rapidamente onde está o coxo com os alimentos, onde está o bebedouro, ele vai repetindo
o que um animal faz, o que o outro faz e aprende rapidamente. Nós que somos pais, mães, eu já sou avó, mas nós vemos isso com os nossos filhos. O nosso primeiro filho sempre demora um pouco mais a caminhar, demora um pouco mais a falar, e o segundo, terceiro, vai numa velocidade enorme, porque está copiando os outros, né? Então, a gente observa isso também nos animais, né? E com isso tem maior consumo de alimentos, maior adaptabilidade a coisas novas, o animal não fica tão arredio quanto aquele que foi criado individualizado. Entre esses animais, eles aumentam as brincadeiras, né? E com isso, eles relaxam mais o tempo inteiro. Tem nada melhor do que a gente rir, do que a gente fazer jogar vôlei, correr. Isso tudo faz com que o nosso bem-estar melhore muito. E seguramente com os animais também. Assim que eles começam a brincar, a correr, existem experimentos mostrando aí que eles se tornam mais resistentes ao estresse. Significa essa resiliência ao estresse, né? O estresse nem sempre ele é totalmente ruim. Em alguns momentos ele é bom, mas o estresse constante, crônico, ele é um grave problema. O que seriam as desvantagens do alojamento coletivo? É uma maior propagação de doenças, isso pode acontecer. Eu tenho vários bezerros juntos, se eu tenho um doente, ele pode, né, ele estando com uma diarreia, uma doença respiratória, eu tenho aquela secreção ali que carrega patógenos que os outros animais podem ter contato. Então, isso é um problema desse tipo de alojamento, uma desvantagem. Mas nós vamos ver coisas interessantes aí pela frente. Alguns bezerros que são menos agressivos ou que têm menor vigor, muitas vezes eles não se adaptam àquele lote ali. Então, nós precisamos estar atento a isso aí. E exige uma mão de obra excelente. A mão de obra de bezerros, ela tem que ser excelente, seja no coletivo, seja no individualizado. Nós precisamos ter pessoas que tenham amor, que gostem desses animais, que saibam observar os animais, para que a gente possa aí rapidamente detectar doenças, né? A maior parte das fazendas do país, nós não temos veterinário 24 horas por dia para a detecção de doenças. Quem faz a detecção são os tratadores que estão ali com os animais. Então, nós precisamos sempre que o pessoal que está com os bezerros tenha muito cuidado e seja muito observador para a gente ver mudanças no comportamento. Mas o que a pesquisa mostra para a gente? O Bernard já mostrou alguma coisa, mas vamos lá. Vamos ver agora o que a pesquisa científica mostra em relação ao alojamento conjunto. As primeiras pesquisas, elas começaram aí, né, ou as pesquisas atuais, né, começaram aí com o alojamento em pares. Então, nós vamos ver um experimento científico aqui, realizado no Canadá, onde os pesquisadores observaram o comportamento aqui no consumo de alimentos, né, no consumo de concentrado, durante a fase de aleitamento, final da fase de aleitamento, e logo após o desaleitamento. E nesse trabalho científico, a gente vê aqui, né, um aumento do consumo de alimentos no grupo que foi alojado em pares. Então, ter dois bezerros juntos, eles consumiram mais concentrado do que o grupo de bezerros aqui que estavam individualizados. O Bernard mostrou isso para a gente também. Outro experimento científico, também trabalhando com pares de bezerros, né? Esse experimento realizado também no Canadá, onde os pesquisadores trabalharam aqui com bezerros pareados, 2 em cada gaiola, sendo esse pareamento começando bem cedo, de 3 a 9 dias de idade, pareado só ali por 40, 46 dias de idade, ou criado individualmente. Novamente, a gente olha aqui no consumo total de matéria seca, né? Seria o consumo total de leite, consumo total de concentrado. A gente vê um aumento no consumo aqui, né? A idade em semanas, no grupo de animais aqui que estavam em dupla, né? E principalmente se eles foram colocados junto precocemente, antes ali dos 40 dias de vida, 46 dias de vida. Se a gente olha o ganho de peso, nós vamos ver de novo aqui, como o Bernard mostrou também em outro experimento, da Andrea, que o ganho de peso foi maior aqui nesse grupo de animais que foram pareados
e que foram precocemente pareados, né, com 3 a 9 dias de idade. Outra coisa interessante dos trabalhos com o pareamento de bezerros, e que mostram um outro tipo de coisa, é que quando os bezerros estão juntos, né, são criados juntos, eles têm um efeito aí sobre estresse. Então, um dos momentos de grande estresse para os bezerros é quando nós estamos fazendo o desaleitamento ali dos bezerros, né? Estamos retirando o leite da dieta deles. Então, nós temos aqui uma avaliação do número de vocalizações, quantas vezes eles estão berrando ali, e nós temos 3 grupos aqui: animais criados individualmente, animais pareados com 5 dias de vida e animais pareados com 28 dias de vida. Tá? O que a gente observa? Ali durante o aleitamento, baixa vocalização em todos os 3 grupos, ali no desaleitamento, começando o desaleitamento, também sem diferença entre os 3 grupos, mas imediatamente ali após o desaleitamento, a gente vê que aquele grupo individualizado, ele foi o grupo que vocalizou mais, berrou mais, talvez traduzindo ali que ele está muito mais incomodado, né, sentindo mais o desaleitamento do que os outros grupos. Aqui a gente tem a média, aqui um desvio padrão e aqui 2 desvios padrão. E estatisticamente foi diferente o número de vocalizações aqui dos animais que estavam individualizados. E os que estavam aqui pareados, houve um menor número de vocalizações. Isso traduz para a gente que esses indivíduos que estão sendo criados juntos, um animal auxilia o outro a diminuir o estresse, a fazer com que aquele evento que é tão marcante, é tão ruim, ele seja aliviado. É um efeito que a literatura científica chama de efeito tampão. Então, um ajudando o outro a passar por aquela fase difícil. E isso é muito importante, porque a gente sabe que o estresse, ele é bom em alguns momentos, mas ele é muito grave em outros. E se a gente consegue amenizar o estresse, nós ajudamos o sistema imune do animal a responder a agressões. Mas tem mais pesquisa pela frente, né? Então, nessa revisão de literatura feita por um brasileiro, que hoje também está no Canadá, a gente vê aqui uma série de trabalhos científicos onde os pesquisadores de diferentes países fizeram avaliações sobre o comportamento de animais, criados de forma individualizada ou criados em grupos ou pares. Tá? Aqui a gente tem o sexo dos animais e aqui o parâmetro que eles estão avaliando de comportamento. Então, nós temos número de vocalizações, tempo que vai gastar até o animal iniciar o consumo num ambiente novo, tempo para tocar um outro animal. E aqui nessa coluna, nós temos o efeito. Todas as vezes que estão positivos aqui, né, nós tivemos efeito bom aqui para tudo isso aqui. Então, diminuiu a vocalização aqui, teve menos tempo de latência, de consumo. Quando a gente vê igual, é que não houve mudança no comportamento. Foi igual, se ele estava impar ou individualizado. A gente está vendo um número muito maior de efeitos positivos aqui. E nos efeitos negativos que a gente vê aqui embaixo, nesse menos aqui, eles se tornam até positivos, porque era o efeito de ver aqui, né, se o animal que estava criado individualizado ou em grupo, se ele evitava o outro bezerro, e não evitou. Então, mostrando que para o comportamento dos animais, é sempre bom a gente ter animais criados em grupo ou em pares. Mas quando a gente fala em comportamento, nem sempre a gente atinge as pessoas e sensibiliza as pessoas para que a gente precisa ter esse olhar sobre os animais. Principalmente nós, técnicos, né? Nós nos convencemos muito mais quando a gente vê números de desempenho do que quando a gente vê números sobre comportamento. Então, vamos ver o que essa revisão de literatura mostrou aí para a gente sobre desempenho. Então, o mesmo autor aqui, é o mesmo trabalho científico, de novo, vários pesquisadores aqui, vários trabalhos científicos, e agora a gente tem aqui animais criados individualmente, animais criados em pares ou em grupos aqui com números diferentes de bezerros.
aqui o sexo, se era só macho, no experimento, se era macho e fêmea. E aqui a gente tem os parâmetros, né, avaliados em cada linha colorida dessa aqui. É um tipo aí de parâmetro que foi avaliado, e a gente vai vendo que para consumo de alimentos, o efeito foi positivo para esse trabalho científico, foi positivo nesse trabalho científico, positivo aqui, e vai embora, sendo positivo. Tem alguns que não houve diferença no consumo. Quando a gente olha ganho de peso, né, a gente vê que aqui não mudou, mas aqui o peso corporal mudou, a gente tem aqui ganho de peso positivo, e vamos vendo também que muitos aqui, né, muitos experimentos, mostram que a gente tem efeito de criar os animais em grupo, não só sobre o consumo de alimentos, mas também sobre o ganho de peso. Então, isso é muito importante e muito interessante aí para nossas decisões aí de como criar os animais. Um outro trabalho também muito importante aqui, que agora avalia aquele outro aspecto, né, que é a saúde dos animais. Como é que os animais vão se comportar quando eles estão em grupo? Então, esse trabalho científico, ele traz aqui uma avaliação feita em 9 fazendas diferentes. Aqui um número de animais avaliados de 297 animais em lotes de 8 bezerros. 8 bezerros era um número médio dentro do lote. E aqui, contrastando, né, também nessas mesmas 9 fazendas, lotes de bezerro com 16 bezerros. E um número aqui de 595 animais avaliados. Então, quando a gente olha esse número todo aqui, e esse tanto de fazendas diferentes, e a gente olha aqui risco de mortalidade, nós temos aqui números muito baixos, né, indicando que tem pouca chance dos animais morrerem aqui. Uma fazenda de Stoana aqui, ó, com 6,1% de risco de mortalidade, contra outras com 0. Para percentual de doenças respiratórias, nós temos um número oscilando mais, que vai de 0 até 53% aqui. Então, nós estamos vendo uma variação. Percentual de diarreias, né? Todo mundo apresentando aqui, todas as fazendas apresentando percentuais que estão variando. 2,6 até aqui 30,03. Dias em tratamento de doença, a mesma coisa, variando entre as fazendas. Então, se eu tiver lotes de 8 bezerros, não vou ter resposta igual em todas as fazendas. Nós vamos ter variações entre as fazendas. Quando eu vou para lotes de 16 bezerros, eu também observo essas variações. Só que começa a chamar a atenção que o número começa a subir um pouco, se eu comparar esses números aqui com os números de cima. Mas uma coisa fica muito evidente aqui. Existe uma diferença grande entre fazendas. Então, entre o manejo que as fazendas estão dando aos animais, vai fazer diferença aí se eu trabalho com 8 ou 16 bezerros. Tá? Então, não existe uma receita de bolo para todo mundo. O manejo das propriedades vai influenciar. Mas, de novo, vamos ver cientificamente, além desses números que a gente viu, que oscilam mais aqui quando os grupos são maiores do que quando os grupos são menores, vamos ver o que houve de diferença estatística aí entre esses números. E a gente observa que o risco de diarreia, o risco dos animais apresentarem diarreia, ele não foi diferente entre lotes de 8 ou 16 bezerros. Então, se eu criar um lote de 8 ou 16, o risco está presente. No entanto, o risco de doenças respiratórias, ele mudou. Ele foi maior em lote com um número maior de animais. Então, precisamos de pensar nisso aqui. Por que será que aconteceu isso aqui, né? Então, vamos ver aí o que essa pesquisa e outras mostram para a gente. Então, a primeira coisa, né, que ela mostrou ali, se eu crio animais em lotes grandes, não vai diminuir a diarreia, mas pode aumentar o risco, como mostrou ali, de doença respiratória. Doença respiratória nos preocupa muito. E vamos ver um experimento aqui muito interessante, tentando elucidar esse problema aí. Um experimento aqui da equipe de pesquisadores da Espanha, então uma equipe de pesquisadores ali da Europa,
e eles foram observar ali qual que era o efeito, né, de como era aquele grupo de bezerros sob a incidência de doenças respiratórias. Uma vez que a gente viu, à medida ali que a gente aumenta o número de bezerros nos lotes, aumenta a doença respiratória. Nesse trabalho científico muito bem delineado, eles fizeram um grupo onde eles colocaram 8 bezerros e todos eram sadios. Um outro grupo de bezerros, também de 8, onde 6 bezerros eram sadios e 2 bezerros tinham previamente doença respiratória. Eles tiveram um quadro de doença respiratória. E um outro grupo, onde 5 bezerros eram sadios e 3 bezerros tiveram doença respiratória. Então, vamos ver aqui que efeito, o que acontece quando eu misturo bezerros sadios com bezerros doentes. E quanto eu aumento esse número de bezerros ali que tem algum problema. Então, vamos nos resultados, né? Então, o percentual de bezerros afetados pela doença respiratória, ele não foi significativamente diferente. Então, aqui é um valor, um número estatístico que mostra que não foi diferente. Então, mesmo naquele grupo de 8 bezerros sadios, eu tive bezerro com problema respiratório. Esse número subiu um pouquinho aqui, mas ele não é diferente estatisticamente. Percentual com bezerros com histórico de doença respiratória aqui afetados. Aqui não tinha nenhum, né? Eram bezerros sadios, e aqui a gente tem um número subindo aqui de bezerros com doença respiratória. Subiu aqui também. Mas esses dois grupos não são diferentes estatisticamente. Percentual de bezerros sem histórico de doença que foram afetados. Também não houve diferença aqui, significando que a doença afetou todo mundo. Número de casos de doença respiratória por lote. Aqui tem um número interessante que a gente deve se debruçar sobre ele e pensar o que está acontecendo. Nós estamos vendo que nesses grupos aqui, onde tinha animais que foram introduzidos aqui nesse lote, que foi formado no início do experimento, que já tinham um histórico prévio de doença respiratória, o número de doenças respiratórias aqui, o número de casos, foi maior do que naquele lote de bezerros sadios. Então, mostrou para a gente uma coisa que na medicina humana a gente está cansado de saber. Toda vez que eu misturo indivíduos doentes com indivíduos saudáveis, então aumenta a chance de doença. Exatamente o que está acontecendo nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Nós estamos todo mundo tentando aí ficar distante daqueles indivíduos que estão com a doença, porque ela pode ser transmitida. Então, uma mensagem desse trabalho científico é que nós não podemos misturar animais doentes com animais saudáveis. Isso vai criar uma dificuldade para a gente nas fazendas, talvez não aumente a dificuldade. O que nós temos que fazer é ter anotações e todas as vezes que nós estamos agrupando os nossos animais, nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos colocar grupos, todo mundo junto, como se tudo fosse igual. Nós precisamos de separar aí para que a gente possa realmente conter as doenças. E a gente possa tirar o confundimento que nós viemos com ele na cabeça até agora, que o problema é a gente agrupar animais. O problema não é agrupar animais. O problema é agrupar animais doentes com animais saudáveis. O Bernard chamou a atenção disso aí logo no início da palestra, na filosofia lá na Nova Zelândia, onde nos grupos é preciso observar esse status de saúde dos animais. Então, nós precisamos estar com isso muito em mente e precisamos avaliar isso. Um outro problema que a gente tem muito medo no alojamento coletivo são nas mamadas cruzadas. A mamada cruzada, ela não acontece só aqui no teto de um outro animal. Os animais nas mamadas cruzadas, eles mamam na orelha do outro indivíduo, no umbigo e nos tetos. A literatura científica, ela ainda é um pouco falha, nós precisamos entender melhor esse tipo de comportamento, precisamos de fazer mais experimentos científicos, isso pode acontecer.
Mas o que a literatura científica, mesmo que seja pouco, ela traz para a gente? A gente sabe que a mamada cruzada, ela é muito mais frequente quando a gente tem um animal que está sendo pouco alimentado, recebendo uma baixa quantidade de leite, né? Então, isso vai fazer com que o animal está com fome. É igual a gente dentro de casa quando a fome aperta. Nós vamos várias vezes na geladeira, nós vamos procurar aí alguma coisa para comer. Esse animal é um mamífero, então ele vai procurar, de alguma forma, um jeito de se alimentar. Isso aí nos deixa com muito medo, porque nós sabemos que algumas vezes esse animal pode morder o teto do outro e mais tarde ali, isso aí é cicatrizar de forma errada e ter um transtorno aí na lactação. Nós tivemos a felicidade, o nosso grupo de estudo, de ter uma palestra da professora Jennifer Van Oz, da Universidade de Wisconsin, e ela trabalha nessa área aí de avaliação e tentando minimizar esse problema que é a mamada cruzada. Então, ela nos apresentou no mês passado os experimentos científicos dela e ela mostrou que em alguns experimentos científicos a mamada cruzada foi atenuada ao fornecer para os bezerros experimentalmente um concentrado aqui em mamadeiras com bico, né, que o animal ia ali mais vezes e tentava succionar aquilo ali, e também foi menor quando o leite era oferecido em baldes com bico, e esse bico era de fluxo lento. Então, toda vez que acontecia isso, houve aí uma redução nas mamadas cruzadas. Também aumentou o número de vezes que o animal se alimentava. Antes do desmame, essa estratégia dos bicos com fluxo lento foi a estratégia mais eficaz para reduzir essas mamadas cruzadas, né? E também reduziu a mamada em objetos ali, né, na baia, que o animal fica, nas casinhas, nos baldes, né? Então, sempre acontece isso aí nessas mamadas. E isso é bom diminuir esse tipo de mamada, porque diminui a chance de contaminação. Uma coisa que a gente observa em todos os experimentos científicos, onde existe mais relatos de mamada cruzada, é que muitas vezes esses animais estão em ambientes muito restritos. E isso talvez estimule a mamada cruzada, porque é como o animal está procurando alguma coisa para ele fazer, ele está em ócio, então ele começa a fazer algumas coisas que são indesejáveis. Mas seguramente nós precisamos de mais pesquisas nessa área para entender melhor o comportamento e evitar esse problema. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente da nossa experiência aqui na UFMG, na fazenda da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos uma fazenda pequena, nós temos 70 vacas em lactação, então estamos produzindo aí 1.600 litros de leite, e nossos animais eram criados, né, aqui nessa instalação antiga de pesquisa, eles eram criados individualmente aqui e eram alimentados em baldes sem bico. E em março desse ano, nós passamos a alimentar os animais nos baldes com bico individualizados aqui até 30 dias, e depois de 30 dias eles vão para os piquetes e passam a receber a alimentação agora aqui num balde, são criados de forma coletiva. Então, o que são os nossos resultados até agora nesse momento? Tá? Então, a nossa experiência pequena, gente, pequena, porque nós começamos esse trabalho, que não é um trabalho científico, é um trabalho de uma fazenda que tem que produzir leite, em março desse ano. Finalzinho de março nós começamos isso aí. E o que a gente viu aqui nesse tempo? Então, quando eu pego os dados e avalio qual que era o ganho de peso dos nossos animais, de 0 até 30 dias, antes de entrar esse sistema que está aqui individualizado, que é o balde com bico, tá? Então, o que era o ganho de peso, né? O ganho de peso pequeno, 360 gramas por dia, de 0 a 30 dias de idade. Então, ganhavam lá só 360 gramas. À medida que nós passamos para o balde com bico, esse ganho de peso subiu para 449 gramas. Tivemos quase 90 gramas de ganho de peso aqui, tá? Que é bastante interessante, mas com certeza nós precisamos melhorar muita coisa e que a gente tem um espaço grande aí para melhorar peso. E o que aconteceu com os nossos animais ali quando a gente
passou lá para fora, para o coletivo, em piquete. O que aconteceu com o ganho de peso? Nós saímos ali de um ganho de peso de 840 gramas por dia para 1,160 kg, né? Quase 300 gramas aí a mais de ganho de peso. Então, mesmo que os nossos números sejam pequenos, nossa fazenda é pequena, eu não tenho um número grande ainda para apresentar para vocês, e aqui não existe uma avaliação estatística, mas tudo aponta que não houve prejuízo nenhum ao adotar esse tipo de sistema. E apontam que aumentou aqui, né, o ganho de peso, melhorou o desempenho dos animais. Então, nós estamos aí, né, ainda colhendo muito resultado disso, mas observando resultado muito positivo com essa iniciativa de passar a criação coletiva. Mas isso tudo, né, qualquer fazenda só vai ter algum benefício se ela fizer aí todos os procedimentos básicos, né, muito bem feitos, simples e bem feitos, para que qualquer fazenda, em qualquer tipo de sistema de produção, tenha aí bons resultados, é preciso fazer o básico. Fazer a cura de umbigo imediatamente após o nascimento, transportar adequadamente os bezerros da maternidade até o local onde eles vão ser criados, no bezerreiro, em carrinhos limpos, tudo com máxima higiene, fazer a colostragem o mais rápido possível, com colostro de alta qualidade, volume adequado e limpo, monitorar os bezerros, né? Então, nós precisamos sempre monitorar os resultados do que nós estamos fazendo, fazer a avaliação da cura de umbigo, realizar isso aí na segunda semana de vida, para ver se nós estamos realmente fazendo essa etapa que é fundamental para a vida, bem feita, né? Fazendo escolha aqui de como é que está a secreção umbilical, como é que está a retração desses vasos. Então, nós precisamos colocar isso como rotina, avaliar. Não é só ganho de peso que a gente tem que controlar, mas também tem que controlar todas as etapas da criação. Precisamos de avaliar a colostragem, ter avaliado o colostro, avaliar a colostragem, para ver que nós estamos fazendo tudo certo. Então, ok, não, estamos falhando, é preciso de treinar os colaboradores ali, da necessidade de fazer bem feito, para que a gente possa dar aquela oportunidade que eu mostrei lá atrás para vocês, naqueles desenhos esquemáticos, né, do animal ter o privilégio de receber uma série de anticorpos que vai ajudar a combater os desafios que vêm pela frente. Precisamos ver aí que os alvos de imunidade mudaram, né? Hoje a gente quer que os nossos bezerros tenham 6,2% de proteína total sérica ou 9,4% de BRICS, para que realmente nós tenhamos feito o trabalho adequadamente. Então, gente, nós precisamos monitorar tudo que a gente está fazendo para que a gente possa aí corrigir erro e cada vez oferecer um ambiente melhor para os nossos animais. Além desses primeiros cuidados, nós temos que aleitar adequadamente os bezerros, né? Temos que oferecer volume de leite para os bezerros que pode realmente garantir que eles vão ganhar peso, que eles vão desenvolver o sistema imune e vão poder crescer adequadamente. Então, aqui tem uma proposta aqui, mas eu não vou ficar detalhando ela, mas nós temos várias propostas de aleitamento em diferentes fazendas funcionando bem. Mas, por favor, abandone a ideia de dar 4 litros de leite para o bezerro. Isso não é capaz de fornecer volume adequado de sólidos e vai garantir o crescimento dos animais. Precisamos também de oferecer concentrado para os nossos animais. Cada vez nós temos que nos dedicar a dar um produto de melhor qualidade o mais cedo possível, para que esse animal possa, como o Bernard chamou a atenção, desenvolver o rumen e no momento ali do desaleitamento, ele está com o rumen adequado para isso. Não podemos esquecer de dar água, né, para os bezerros, tem que ter água limpa, fresca o tempo inteiro. Esse animal precisa da água para todas as funções vitais do corpo, ele precisa da água para as bactérias que estão no rumen, então não pode faltar água na criação de bezerros. Nosso bezerro vai passar por um desafio muito grande no momento de desaleitamento. Isso aqui é só para vocês visualizarem o tamanho do desafio do bezerro. Aqui o bezerro com 60 dias de vida
o rumen dele, o tamanho que ele é muito pequeno, e agora, na maior parte das fazendas, nós vamos cortar o fornecimento de leite. E ele vai ter que fazer com que todas as exigências nutricionais sejam supridas pela ingestão de alimentos sólidos. Então, esse rumen ainda é muito pequeno, ele precisa ter vindo sendo desenvolvido ali desde o 3º dia de vida, com consumo de concentrado, para que ele possa ali realmente conseguir ingerir muito concentrado para manter o desenvolvimento desse animal. Então, a gente vê aqui o desafio, aqui com 30 dias o rumen e aqui com 60 dias. Um rumen ainda muito pequeno. Se a desmama for aos 90 dias, melhor ainda, já tem um maior volume aqui. Mas cada fazenda vai ter que achar o momento adequado para ela, para o desaleitamento. Mas quanto mais jovem for o animal, mais desafio ele tem para que consiga sobreviver a essa etapa que é tão complicada, que é o desaleitamento. O desaleitamento em toda a fazenda, ele tem que ser de forma gradual. Inúmeras pesquisas apontam a mesma coisa. Nós precisamos de dar um tempinho ali para que esse animal possa perder ali aquele leite e aumentar o consumo de concentrado. Então, nós temos 2 grupos aqui, um onde o desaleitamento foi gradual e um onde o desaleitamento foi abrupto. E a gente vê aqui o consumo de sucedâneo, né? Está caindo aqui porque é um aleitamento gradual, então eu estou diminuindo o volume aqui, mas olha o que acontece aqui com o consumo de concentrado. Então, à medida que eu tiro o sucedâneo, que era nesse caso aqui, o animal aumenta a ingestão de concentrado. E é isso que nós queremos, que ele aumente o consumo de concentrado ainda nesse momento que ele está sofrendo essa transição. Quanto mais alto for o consumo do concentrado nas semanas ali do desaleitamento, na primeira semana do desaleitamento, mais esse animal vai ser capaz de fazer frente aos desafios ali que estão pela frente dele ali. Mais o sistema imune vai estar adequado para responder a agressões. Então, nós precisamos sempre fazer esse desaleitamento de forma gradual para beneficiar os nossos animais. E na criação de bezerros também nós precisamos aí de higiene, né? Precisamos de lavar adequadamente todos os utensílios, trabalhar com muito cuidado, porque nós estamos trabalhando com um produto que é o leite, que é rico em matéria orgânica, rico em proteína, rico em gordura, e nós precisamos aí de ter toda a higiene para evitar aí, a transmissão de patógenos. Aqui na fazenda da universidade nós temos um protocolo, né, que fica pregado lá na sala onde o pessoal vai fazer a limpeza dos baldes, e a gente tenta a todo custo fazer o máximo possível com a higiene, porque a gente sabe que sem higiene, aí sim, a propagação de doenças vai ser enorme entre os animais e os prejuízos também vão ser enormes. Bom, com isso, se a gente fizer tudo certinho, eu tenho certeza que nós vamos atingir as metas atuais de criação de bezerros, né? Que são dobrar o peso ao nascimento em 56 dias, atingir maturidade sexual precocemente, diminuir aí a incidência das doenças e diminuir as medicações para os animais. Essas são as metas na criação de bezerros e nós precisamos fazer ali o básico, bem feito para que a gente possa atingir esses resultados. E nós seguramente podemos obter esses resultados, né, se nós trabalharmos com afinco aí. Eu não tenho dúvida que nós podemos atingir todas essas metas na criação coletiva também. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Aqui está uma testemunha, né, algumas testemunhas de que dá certo o aleitamento coletivo, são os nossos bezerros aqui na fazenda da universidade, e nesse momento eu queria agradecer aí a Milk Bar pela oportunidade de estar falando para vocês aí nessa noite, agradecer ao meu aluno de doutorado, ao Wilton, que ajudou aí a implantar esse sistema na fazenda, e está com a gente lá o tempo inteiro, né, trabalhando muito para que tudo dê certo dentro da fazenda. Agradecer a Fabiana, que fez alguma dessas fotos aí,
ela é a nossa técnica no setor de gado de leite, também está com afinco para que tudo dê certo. Agradecer ao nosso grupo de estudo, que também o tempo todo nos auxilia, e agradecer a vocês todos que estão com a gente aí até essa hora. Muito obrigado, e se eu puder esclarecer alguma dúvida, estou aqui à disposição. Professora, muito obrigado, excelente apresentação. Acho que foi muito rica aqui. Eu fiquei me revendo aqui em várias situações onde eu tive que, desde a época da faculdade até depois, na experiência na Nova Zelândia, e hoje me ver aqui trabalhando com bezerros e ver quanto que evoluiu e quanto que está melhorando cada vez mais. A gente tinha conversado um pouquinho sobre isso no início, né? Que bom que teve esse salto, que bom que tanto técnicos, quanto fazendeiros, quanto donos, quanto gerentes, quanto o pessoal que cuida tá voltando os olhos para essa parte tão essencial na fazenda, né? A bezerra ali, ela é a futura vaca, né? E o pessoal tem que lembrar disso e tem que ter essa consciência que ela é o futuro da fazenda. Se você não faz uma criação de bezerros eficiente para atingir aqueles indicadores que a senhora colocou, é muito difícil de conseguir prosperar na atividade. Bom, vamos lá. Temos várias perguntas. O Gabriel podia colocar o Bernard aí na tela também, né? E eu vou, antes das perguntas, pessoal, vou já divulgar aqui que parece que o sorteio já foi feito e já temos os ganhadores, correto? Deixa eu pegar aqui. Bom, temos sim. Então, antes das perguntas, rapidinho, Bernard, a gente vai falar os ganhadores aí dos MB1s, tá? Já estou com a lista aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões que foram sorteadas, tá? Para a região sul, a ganhadora é a Nélia Menarim, tá bom? Parabéns, Nélia. Alguém da Milk Bar vai entrar em contato com você. Em Goiás, foi a Patrícia Rodrigues. Alguém da Milk Bar também vai entrar em contato. Região sul de Minas, Amanda, da Fazenda Itagil. Central de Minas, o José Tarcísio. São Paulo, é o Geraldo Vioto. E no Triângulo Mineiro é o Paulo Soares. Então, parabéns aos ganhadores. É um prazer estar aqui com vocês até essa hora. Vocês ganharam aqui o prêmio e alguém da Milk Bar todos os trâmites aí. Beleza? Pessoal, as perguntas estão bombando aqui. Eu já vou lendo algumas, direcionando. O Bernard e a professora Sandra já podem aí se preparar. Temos as perguntas que forem similares, eu vou tentar juntar aqui e fazer em uma só, tá bom? Mas a primeira aqui, já direcionada para a professora Sandra, é o do Jardel. Boa noite. Professora Sandra, qual o motivo para que as bezerras pareadas no início, primeiras semanas, tenham esse acréscimo em consumo de matéria seca e menor vocalização, já que não se observa essas diferenças mais acentuadas também aos 21 dias de nascidas, quando comparado ao individual? A principal argumento dos pesquisadores é exatamente o que o Bernard falou para a gente antes, né? Um animal vai imitar o comportamento do outro. Então, se um levanta para ir ao coxo se alimentar, o outro vai também. E isso faz com que seja um estímulo mesmo para esse aumento de consumo. Então, é sempre um animal conduzindo o outro a uma resposta ali que a gente quer. Tá? Então, isso seria um grande estimulador aí, a presença do outro animal. Ótimo, excelente. Essa aqui está sem direcionamento, quem quiser responder. Boa noite. Em caso de diagnóstico do João Vitor Gonçalves, em caso
diagnóstico de pneumonia, o animal deve ser separado dos demais? Vai depender muito da conduta aí e do grau que esse animal está apresentando, tá? Você pode tirar esse animal daquele lote e levar para um ambiente adequado. A gente tem um pouco de medo disso também, porque você está retirando ele de uma situação, de um local que ele conhece, mas você está impedindo a propagação de doença para os outros. Então, nós precisamos de sempre estar avaliando essas situações, ter um local onde a gente tenha uma cama adequada para o bezerro, tenha conforto térmico para o bezerro, manter a alimentação dele e muita observação. Tá? Ao retirar um doente do grupo dos outros, tem benefício, sim. Ok. Algum complemento, Bernard? É isso, né? Sim, é isso mesmo. Bom, outra pergunta aqui da Fernanda Ferreira. Como você identifica animais doentes em fazendas grandes que criam em grupo? Por exemplo, a cria individual pode auxiliar o tratador a identificar animais no início de casos de doença, porque o animal reduz o consumo e etc. E nos casos de grupos grandes? Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o coletivo lá na Nova Zelândia, foi bem diferente para mim, que eu nunca tinha trabalhado, e eu fui treinado a ter uma visão mais cautelosa nos grupos, né? Então, um trabalho grande do tratador lá é identificar animais com comportamento. Um animal que não levantou, por exemplo, quando você trouxe o milk bar e já está batendo o balde, eles já normalmente eles estão vocalizando e levantam. Enfim, eu tive essa experiência e para mim não foi um desafio. Eu aprendi bem rápido a identificar isso, mas eu queria ouvir de vocês também. Bom, exatamente isso, Léo, que você falou. O comportamento do animal indica muito para a gente. Nós precisamos de treinar nossos colaboradores, o pessoal que trabalha no campo, a observar isso. Um dos melhores momentos para a gente observar a doença é exatamente no momento que eu estou fazendo a alimentação. Na hora que eu estou colocando leite para os bezerros, nós podemos observar, tem bezerros que chegam rapidamente ao bico, chegam com muita voracidade, ingerindo leite, e outros que vão ficar para trás, vão vir mais lento, vão mamar mais devagar, depois do aleitamento vão ficar muito tempo em pé. Isso tudo indica aqueles indivíduos que eu preciso examinar. Ele me chama a atenção disso. Se a gente olhar o que acontece com todos nós, não vou falar de gripe aqui, porque senão todo mundo vai ficar em pânico, mas todas as vezes que a gente está começando a adoecer, nós perdemos o apetite, nós perdemos o cuidado com o nosso corpo, muitas vezes a gente não quer tomar banho, nós vamos mudando o comportamento, indicando doença. Isso são sinalizações de substâncias que são produzidas pelo corpo frente ali a um processo de agressão dos patógenos que vão agir sobre o sistema nervoso central e vão mudar o comportamento, tanto nosso, de seres humanos, quanto dos animais. Então, o que nós temos que fazer? Quem detecta doença nas fazendas são os tratadores. Então, nós precisamos de treinar esse pessoal de campo a observar os animais, escolher entre as pessoas que estão ali no trato dos animais, aquelas pessoas que têm boa percepção, que gostam, para que a gente possa detectar precocemente. Nos Estados Unidos, esses treinamentos são feitos com scores. Então, a gente pode fazer, eu faço isso nos meus experimentos de mestrado, doutorado, a gente tem aí uma cópia dos scores da Universidade de Wisconsin, por exemplo, onde a gente passa observando os olhos do animal, se ele está lacrimejando, se tem secreção nasal, o posicionamento das orelhas. Então, a observação do animal, as fezes, se elas estão líquidas ou não, essa observação, elas abrem um sinal de alerta, pá, é o sinal vermelho, e agora eu preciso de chegar a esse animal e conseguir detectar isso. Lógico que com grupos menores eu tenho uma maior eficiência dessa detecção do que em grupos maiores.
Então, nós temos que ter inteligência, neurônio suficiente para trabalhar com grupos menores naqueles momentos de maior risco de doença. E grupos maiores quando esse risco já diminuiu. E aí eu não preciso de ter aí tanta atenção àquele grupo. É claro que eu tenho que ter atenção, mas se eu estou fora dos momentos de doença, eu posso ter grupos maiores, tá? Mas, então, eu acho que é isso. E a gente consegue detectar isso. A mesma coisa a gente faz com vacas no pós-parto imediato, em grandes fazendas. E a gente sabe que as complicações de vaca de leite são no pós-parto imediato. Então, se eu, na hora de colocar a silagem, a dieta total, se eu ficar ali olhando os animais, eu vou detectar precocemente doença. Tá? Então, é isso. Treinar a equipe e observar. Observar olhos lacrimejando, secreção nasal, orelhinhas mais caídas, febre, se possível, quem corre para se alimentar, quem fica mais tempo em pé, o grau de sujeira do animal. O animal, o bovino, é muito limpo, ele só fica sujo quando ele adoece. Então, o score de limpeza me indica muita coisa. Então, é treinar. Treinar a equipe o tempo inteiro, e aí sim eu sou capaz de detectar mesmo em animais em lotes, em grandes fazendas, usando o bom senso. Né? Bom senso não vende, infelizmente, mas não é difícil a gente fazer essas coisas na fazenda. Eu vou acrescentar só que eu acho, às vezes, no grupo fica mais fácil identificar, porque você está comparando um animal do lado dos outros, né? Então, se você tem um animal doente num grupo de 5 ou de 10, destaca mais, porque o comportamento dela é bem diferente dos outros. Enquanto é individual, às vezes você está andando e, né, são todos parados, então você não veja com tanta facilidade. Eu acho mais fácil em grupo, né? Mas eu fui criado mais com o grupo, mas enfim, eu acho que essa identificação às vezes até fica mais fácil com grupos, né? Grupos relativamente pequenos. E o resto eu concordo, é treinamento e treinamento no comportamento animal e os sinais de doenças, orelhas, olhos, etc. É isso mesmo. Eu também concordo. Comparação, né, Bernard? Ótimo, pessoal. Beleza. Muita gente agradecendo, elogiando o webinar aqui, tá bom, gente? Obrigado a todos que mandaram. Aqui uma pergunta, acho que para o Bernard, Renato Barroso. Eu posso começar a criação direto no coletivo ou devo começar individual e passar para o coletivo com 30 dias? Eu acho que não existe uma resposta certa. Eu acho que depende da fazenda. Nós temos fazendas que têm um berçário e depois de uns 5 dias vão direto para grupos pequenos de 5 a 10 bezerros. Temos outros que preferem fazer com 20 dias, tem outros que preferem fazer com 40 dias. Então, eu acho que depende de cada um. Mas o que eu falaria é, talvez, se você quer ir para um coletivo mais cedo, não vai no primeiro passo. Começa com 40 ou com 30 dias e depois você pode tentar minimizar assim. Mas lembrando que, igual o Sandro falou, precisa ter esse conhecimento do sistema, conhecimento dos outros cuidados e um treinamento bom da equipe. Beleza. Algum ponto, professor, ou não? Não, eu concordo com o Bernard. Acho que tudo nessa vida a gente tem que ir devagar. Tá certo. Dá para subir uma escada pulando um monte de degrau de uma vez. Vamos passo a passo. Eu quero chegar nesse sistema, eu primeiro vou fazer uma avaliação do meu sistema, dos riscos, da minha mão de obra, eu vou treinar o pessoal, e eu vou começar passo a passo. Vou com 30 dias, com 5 dias individualizado, 14 dias, 21 ou 30 dias, depois vou para o coletivo. Mas vou lento. Todo aprendizado tem que ser lento, porque voltar para trás
é desastre. Andar de caranguejo não dá certo. Então, vamos devagar, vamos ganhando aprendizado, vamos consertando as coisas, que aí a gente vai ter sucesso. Ótimo, beleza. Eu vou aproveitar e já vou fazer um link aqui com uma pergunta da Fernanda Ferreira. Ela pergunta qual idade vocês recomendam para o agrupamento de bezerras, né? Se recomenda ter... Então, eu acho que já está mais ou menos respondido, né? Vai depender de cada fazenda, mas começar no individual e fazer uma transição está sendo o modelo mais, talvez, difundido hoje, né, Bernard? Por quem opta pelo uso do Milk Bar aí. Mas a segunda pergunta dela é se a professora recomenda ter um sistema de com baias individuais para individualizar. Está cortando, Léo. Você está ouvindo, professora? Não, não. Acho que a tela do... Eu acho que eu caí, gente. Voltou? Caiu. Sim. Tem que repetir, Léo. Se a professora recomenda ter um sistema de hospital com baias individuais para individualizar bezerras doentes. Tá. Primeiramente, assim, agradecer a Fernanda. A Fernanda está assistindo a gente aí lá da Califórnia. Um abraço para você, Fernanda. Muito bacana. Fernanda, nós precisamos avançar sobre isso e estudar um pouco mais. Eu li vários artigos científicos, leio o tempo inteiro. A gente tem pouco experimento de comportamento mostrando essa questão. Tira um bezerro doente, leva ele para o hospital, como é que deve ser esse hospital? Ele está sozinho, não está? Mas a gente precisa isolar o paciente, sim. Agora, temos que ter uma boa condição para ele. Eu acho que o animal que está com uma diarreia, uma doença respiratória, ele está sob um desafio enorme. Ele não pode estar competindo com outros animais, ele não pode estar na chuva, ele não pode estar no vento, ele precisa de dar todo animal doente, o sistema termorregulador começa a falhar, com isso vai se associando as coisas. Eu tenho uma doença respiratória, eu tenho o sistema termorregulador falhando, isso faz com que o sistema imune comece a falhar também, nós vamos tendo respostas aí do eixo hipotálamo, adrenal, falhando, então nós vamos ter exacerbação de glicocorticoide na corrente circulatória, embolando toda a defesa do animal. Então, eu acho que nós precisamos, o animal doente tem que estar numa área adequada, tá? E quanto mais grave, mais essa área tem que estar adequada para ele. Mas precisamos de evoluir com pesquisas aí, vendo aí esses efeitos de tirar ele do grupo, retornar ao grupo, como é que ele vai comportar. Ótimo, excelente. Estão perguntando se vai ter gravação do webinar para passar para os funcionários da... O Léo caiu de novo aí, Bernard. Talvez você Verdade, acho que sim, né? Seguir as link, enfim, vai ser disponibilizado. Sim, eu acho que a pergunta era de publicação. Sim, vamos colocar no YouTube. Então, vai ser disponível no nosso site, o nosso YouTube amanhã. Eu acho que a gente vai fazer uma postagem no nosso Instagram com esse link amanhã. Ok. Me ouvem, ok? Deu uma falhada. Não. Você é um péssimo moderador, Bernard, a minha conexão... Não sei o que aconteceu. Minha conexão está muito ruim agora. Tem muitas perguntas ainda. Se vocês quiserem abrir a pergunta aí no QIA, e você vai lendo, Bernard, porque realmente está difícil. Tá. A professora Sérgio também tem acesso desse? Tem, Não, acho que tem. Então, se quiser
escolheu um também, eu vou dar uma olhada também, e quem escolheu um sobre... Tem uma pergunta aqui, o que a gente acha de usar o sistema de berçário? O que você acha de fazendas que usam o sistema de berçário, lotes coletivos de até 5 animais nos primeiros dias após o nascimento, por volta de 11 a 14 dias, e logo em seguida são alocadas em bezerreiros tropicais, com o intuito de reduzir o estresse? Então, se eu entendi a pergunta, a ideia é já começar a colocar eles ali em coletivo desde os primeiros dias. Isso pode ser uma boa ideia, como a gente falou, cada fazenda vai ter aí um tipo aí, né, de opção. Muito difícil eu recomendar para você aqui, Jardel, obrigado pela pergunta, mas muito difícil eu falar assim, não, faça isso na sua fazenda sem conseguir, sem entender melhor a fazenda, tá? A gente viu pela pesquisa que quanto mais cedo a gente coloca os animais juntos, melhor resultado nós temos. Mas é preciso de ver quão desafiador é esse ambiente e quanto os seus colaboradores estão treinados para fazer isso aí, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, que é mais pergunta para mim que bate, talvez, mas é um assunto importante para evitar mamada cruzada. Quantas mamadas são indicadas para realizar a troca dos bicos? O que nós recomendamos é que para um bezerro novo, a gente tem um bico novo. Então, no início, né, nesses primeiros dias, ou primeiro mês, ou no início da vida do bezerro, é mais importante que ele tenha os benefícios que o bico traz, né? Porque ele está dependendo 100% do leite, praticamente. Então, o que a gente quer é um bico novo para um bezerro novo, para maximizar a salivação e maximizar os benefícios nesse início da vida dela. Então, a gente quer, então, a nossa filosofia, bezerro de 5 dias, bico de 5 dias. Bezerro de 10 dias, bico de 10 dias de uso. Bico de 40 dias, bezerro de 40 dias. E por quê? Porque o bico, ele é feito com borracha. Então, ele é igual tipo teiteiro. Então, ele vai perdendo sua elasticidade. Aí, ele vai acabando dando uma alimentação um pouco mais rápido. Mas ele, então, no final da vida dele, ele vai ser mais rápido. Mas esse não é tão grave igual no início, entendeu? Não sei se eu expliquei bem. Mas, enfim, então, a nossa ideia, a nossa recomendação é que você usa o bico para um ciclo de bezerro. Aí, desmamou o bezerro, começa de novo com um novo bezerro, com um bico novo. Agora, não estamos dizendo que o bico não pode ser usado mais, mas para ter o melhor resultado, nós recomendamos isso. E temos uma outra pergunta aqui, o que pode nos dizer sobre o sistema argentino, ou o sistema tropical? Uma coisa na parte de bem-estar animal, talvez o que eu gosto do sistema, que é igual o professor Sandro falou, é que tem essa movimentação. Também o bezerro tem contato com outros bezerros, pelo menos visualmente, e muitas vezes, talvez por erro, eles podem até se tocar. Então, eu acho que ele é melhor que talvez bias, ou que o sistema que a gente veja nos Estados Unidos, por exemplo, em termos de bem-estar animal. E o que eu gosto no tropical também é que pega muito sol, então está bem desinfetado sempre. Então, eu acho que para o Brasil, para a região mais tropical do Brasil, a gente está vendo bons resultados.
né? Mas obviamente tem que fazer todas as coisas certas. Aí eu vou passar para você, doutora Sandra. Tem outra pergunta aqui, né? Como é realizada a alimentação com concentrado no balde para evitar a mamada cruzada? Na verdade, aquela pesquisa da professora Jennifer, existe um equipamento, que é uma garrafa de Branden, que ela chama, é uma garrafa para você colocar o concentrado dentro e ela tem um bico com uma abertura maior, que o animal sugando ali, ele consegue ingerir o concentrado, tá? Eu até já vi esse sistema sendo utilizado no sul do país, mas ele é muito mais utilizado em pesquisa do que no campo mesmo, tá? Então, ele é um alimentador mesmo específico aí. Mas uma coisa que a gente sabe para evitar a mamada cruzada, bom volume de leite ou de sucedâneo sendo fornecido para o animal, chance dele interagir com outros e espaço, né? Ficar ocioso vai fazer coisa errada, mas a gente precisa melhorar nosso conhecimento sobre esse assunto, tá? Tá. Eu acho que eu vou fazer o papel do moderador aqui. Eu acho que já passou uns 20 minutos de perguntas e já tem uns 2 horas aqui, então acho que todo mundo já está cansado. E a gente tem que deixar a professora descansar um pouco, tem que trabalhar amanhã. Então, vamos encerrar aqui. Novamente, obrigado por todo mundo ter participado. Muito obrigado à professora Sandra, a palestra foi sensacional. E então, é isso. Boa noite a todo mundo e boa sexta-feira e bom fim de semana para todo mundo. Eu queria também agradecer a todo o público que está aí. Muito obrigado, gente. É sempre muito bom falar sobre bezerro. Quem não teve a pergunta respondida, entra lá. Eu esqueci de pôr meu e-mail, me perdoe, mas meu e-mail é muito fácil. sandra@vet.ufmg.br. Na página da Escola de Veterinário da UFMG está o meu e-mail. Pode encaminhar as perguntas, eu respondo para vocês, tá? Mas foi muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Bernard. É um bom ponto. Até a gente pode responder de todas essas perguntas offline, né? Uma boa. Então, boa noite para todo mundo se cuida aí muito bem, vamos tocar nossas fazendas e cuidar cada vez mais dos bezerros, para que virem boas vacas de leite no futuro. Muito obrigado, professora Sandra, e boa noite. Bom descanso. Obrigada. Você também.